Sim, sim, agora sim, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para a gente poder falar um pouco mais sobre juros, rentabilidade, toda essa parte que é muito relevante dentro do mundo dos investimentos, não só dos investimentos, como também na parte de empréstimos, financiamentos, a gente vai ver um pouquinho mais sobre tudo isso aqui. Mas juros são extremamente importantes, né? No final, o que eu acho que toda pessoa gostaria de ter? É a sua liberdade financeira, certo? Então, o que a gente busca como objetivo de vida financeiro é ter lá o dinheiro suficiente para que eu não dependa mais de trabalho, né? Ou seja, se eu quiser trabalhar, eu escolho aquilo que eu quero trabalhar e o dinheiro já não vai ser mais um problema. E como é que eu faço para chegar até lá, para ter um dinheiro suficiente para eu escolher aquilo que eu quero fazer? Os juros compostos é que vão me ajudar nesse meio do caminho. E é sobre ele que a gente vai conversar. Eu começo aqui e eu vou até lá, e o que me permite chegar até lá é essa composição de juros, mais o que eu vou guardando ali mês a mês, ano a ano. Então, os juros ele vai acelerar esse processo. Mas ele também pode ser o inverso. Pode ser o contrário. Eu quero alcançar um objetivo lá na frente e por não ter esse dinheiro, os juros me permitem, então, que hoje eu consiga comprar isso, né? Ou seja, eu vou pagar um pouco mais caro, mas eu consigo antecipar esse sonho que eu quero. Então, tem várias formas de observar e a gente vai conversar isso no decorrer das aulas. Bom, e aí, claro, me apresentando, eu sou o professor Renan Matos, vou estar com você aqui, então, em mais esse conteúdo e já vou deixar um convite. Se você quiser me seguir lá no Instagram, é @o_renanmatos, Renan Matos, e você será super bem-vindo e super bem-vinda também, tá bom? Vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre juros. Para começar a falar sobre juros, a gente tem que entender o que é os juros. Então, que nem estava conversando agora nesse exato momento, né? Os juros, ele é o preço do dinheiro no tempo. Muitas vezes a gente escuta assim, os juros é o preço do dinheiro. Ok, é uma verdade, mas ela pode ser melhor abordada, né? Ou seja, ela está meio incompleta, porque realmente é o custo do dinheiro. Se eu tenho lá, por exemplo, um pãozinho na padaria, esse pão me custa R$5, né? R$5 foi muito. R$1, e esse é o custo do pão, né? Se eu tenho lá um sapato na loja que me custa R$150, esse é o custo do sapato. Se eu tenho lá um empréstimo no banco, como é que eu vou pagar por esse empréstimo? Através de juros, né? Então, de uma certa forma, de fato, ele é o valor do dinheiro. Só que ele é o valor do dinheiro no tempo. Por que isso? Porque vamos pegar aqui um iPhone como exemplo. Eu tenho um iPhone que aqui no Brasil custa, exemplo, tá? R$5.000. E que lá nos Estados Unidos custa $1.000. Pronto. Ou seja, esse aqui não é o valor do dinheiro? Também, né? Ou seja, aqui eu tenho um valor de R$5.000 e aqui eu tenho um valor de $1.000. Então, esse também é o valor do dinheiro. Por isso que os juros não é somente para medir o dinheiro, mas sim ele no tempo. Por que isso? Vamos supor que eu sou uma pessoa que sou muito controlada e só gosto de comprar as coisas quando eu tenho dinheiro na mão, né? Então, eu sou um investidor. Eu só vou guardando para comprar a minha casa lá no futuro. Se eu decidir poupar esse dinheiro, e eu vou demorar talvez aqui 20 anos para comprar essa casa, eu vou ser remunerado por isso. Quanto maior é o tempo, mais eu vou ser remunerado, porque mais os juros compostos vão crescendo a ponto de eu ter um valor lá na frente que vai ser equivalente a essa casa aqui que eu me planejei. Ou seja, é o dinheiro no tempo. Se eu resgatar ele aqui com 2 dias, esse dinheiro não vai ter praticamente juros nenhum, porque ele foi um resgate muito rápido, ele rendeu muito pouco. Depende também do volume que eu apliquei, né? Mas via de regra vai ser algo muito pequeno. Quando eu falo isso lá no longo prazo, para anos e anos, esse valor vai se acumulando a ponto de me dar um retorno bem legal. O contrário é verdadeiro. Se eu quero essa casa hoje, quando eu pago esse financiamento, eu acabo pagando ali 2, 3 vezes mais caro do que valeria uma casa. Por quê? Porque é muito tempo pagando juros. Um empréstimo, ele tem um juros maior do que um financiamento imobiliário, mas ele é de curto prazo. Ou seja, eu vou pagar 5, 8% no empréstimo, mas vou pagar para 1 ano, para 2 anos. É um prazo mais curto. Se eu vou fazer um financiamento, talvez eu vou pagar ali, vamos chutar um número aqui, 1% ao mês, mas eu vou pagar ele para 30 anos. Então, esse é o ponto. Ele é mais barato, mas é esses juros no tempo que faz toda a diferença. Então, ele é o custo do dinheiro, né? O preço do tempo, né? O preço de eu ficar mais ou menos tempo usando ou antecipando esse dinheiro. Legal? Bacana. A gente tem 2 olhares, então. Como a gente já viu, eu tenho o olhar da pessoa que é investidora e o olhar da pessoa que é tomadora, né? Isso é uma fase, isso também muda, né? Em algum momento eu sou tomador e passo a ser investidor. Na hora eu sou investidor, tenho dinheiro guardado, do nada eu gastei tudo, agora preciso de dinheiro emprestado. Então, a gente muda, né, conforme o tempo vai passando. A questão principal é o custo de oportunidade para se fazer tudo isso. Vamos lá, vamos pegar aqui o olhar do empréstimo.
será que eu decido pagar à vista ou eu decido pagar isso aqui parcelado? Os juros é o valor do dinheiro no tempo, né? Ou seja, basicamente, o que a gente vai ter aqui? Se eu tenho uma opção de pagar alguma coisa à vista, o que eu estou fazendo é abrindo mão daquele dinheiro que eu poderia aplicar, certo? Ou seja, quanto que eu poderia ganhar com esse dinheiro se eu deixasse ele aplicado ao invés de pagar à vista? E esse é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É quando eu decido escolher para fazer uma coisa e não faço outra. Eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu vou estar vendo Netflix, né? Ou eu vou estar assistindo o curso de juros e financiamento e rentabilidade. Eu não consigo ver duas coisas ao mesmo tempo. Eu dou atenção para uma ou para outra, né? O custo de oportunidade. Eu abri mão de uma coisa para fazer outra, né? Ah, Renan, mas eu sou multitarefa e tal. Ok, a ideia é, esse dinheiro também não consegue dar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou eu pago à vista para alguém, ou eu pego esse dinheiro e deixo ele aplicado e vou pagando parcelado as prestações, né? Então, eu tenho que escolher. O meu custo de oportunidade é isso. O que eu estou abrindo mão para poder pagar à vista? E às vezes, né, a gente pensa assim, eu vou comprar um produto e esse produto me custa, por exemplo, tá? Me custa ali R$100 à vista. Mas se eu parcelar ele, o comerciante falou para mim que vai me custar, por exemplo, aqui, 3 vezes de R$40. Ou seja, a gente está falando que no parcelado eu vou pagar 120, enquanto à vista eu pago 100. Aí a pessoa fala assim, não, então olha só, porque à vista você tem um desconto. Mas na verdade não é desconto. Se eu observar de uma forma diferente, eu vou olhar o seguinte. Na verdade, o custo é R$100 o produto. Mas como eu estou parcelando ele, eu estou pagando juros. Olha que interessante, a gente inverteu o olhar. Eu não estou ganhando desconto, eu estou pagando juros. E aí o ponto é, será que vale mais a pena eu pagar esses juros? Ou será que vale mais a pena eu pagar à vista? E aí a gente vai descobrir que, olha, se eu pegar esses R$100 e aplicar no decorrer de 3 meses, eu vou ter mais do que 120, porque se eu tiver mais do que 120, eu prefiro parcelar. Assim eu pago 120 parcelado, mas a minha rentabilidade, por exemplo, vai me dar R$130 no final desse prazo. Ou seja, eu saí ganhando R$10 de lucro. Aqui é um exemplo, né? Mas um outro olhar também. Eu vou pagar R$100, tá? Se for parcelado 120, se eu pegar R$100 emprestado no banco, quanto que vai me custar isso no final de 3 meses? Será que não vai ser mais barato do que 120? Não sei. A questão é que os juros é justamente o preço do dinheiro no tempo. Então a gente tem esse olhar de quem empresta e quem pega emprestado, né? E os dois ganham juros, um pagando, um recebendo. E aí existe esse custo de oportunidade, que é essa comparação que a gente faz. Mas também existe um outro custo embutido, que é o congelamento de gastos. E esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Então, por exemplo, eu vou lá e faço um financiamento para 30 anos, né? Para ir pagando aqui. Chegou aqui no 15º ano, na metade do prazo, na metade eu fiquei desempregado. O que vai acabar acontecendo? O meu orçamento ele já está congelado. Eu já assumi um compromisso dessa prestação. Então, naturalmente, o que vai acontecer se eu continuar não pagando isso aqui, né, se eu deixar de pagar, é que essa casa eu acabei perdendo para o banco. Então, o banco vai retomar esse imóvel, que é a garantia desse financiamento. Então, o custo embutido em se pagar juros é congelar o orçamento. Em qualquer coisa. Exemplo, no cartão de crédito. Às vezes a gente vai lá e parcela um produto em 10 vezes de R$100. Não. 10 vezes de R$100 dá para pagar, está dentro do meu orçamento. Só que por trás disso, né, por mais que a gente na cabeça fique, não tem juros, não tem nada, e aí a gente tem que relembrar essa comparação, né? Às vezes tem juros, é porque à vista está falando como desconto, mas não, às vezes tem um juros embutido ali, né? Que é o outro olhar, uma forma diferente de enxergar. Mas aqui, qual que é o ponto? Eu tenho 10 prestações que já congelaram meu orçamento em 10 vezes. Ou seja, se lá no 8º mês eu precisar de algum remédio, por exemplo, e meu orçamento estiver no limite, esses R$100 aqui, já está comprometendo meu orçamento, eu não tenho folga. Se eu tivesse pago à vista, por exemplo, esse valor não existiria e talvez nesse 8º mês esses R$100 me sobraria para comprar o remédio que eu preciso. Então, com um orçamento muito no limite, né, muito no pescoço, qualquer tipo de parcelamento que eu faça, por mais que no meu entendimento está dentro do meu orçamento, eu posso pagar, existe um custo por trás, que é justamente esse congelamento do gasto. Eu não tenho flexibilidade no meu orçamento. Então, tudo isso aqui tem a ver com juros. Bacana? E aí, falando um pouquinho mais sobre essa questão de financiar ou pagar à vista, né? Então, o custo de antecipar sonhos é também uma outra forma de enxergar. A gente falou então o seguinte, olha, eu se decidir
pagar à vista, eu tenho um custo de oportunidade. Se eu decidir fazer um empréstimo, um financiamento, eu tenho o custo de oportunidade. O meu dinheiro vai estar em um lugar ao invés de estar em outro. Né? Eu estou abrindo mão de alguma coisa. Além disso, eu tenho um custo embutido, que é justamente o congelamento. Eu vou ter o meu orçamento congelado. Mas eu também vou ter o custo de antecipar os meus sonhos. E é justamente daqui que vem os juros. A gente pode até pensar nos juros como uma forma de eu pagar uma antecipação de um sonho. Não quer dizer que eu não vou alcançar uma viagem para Disney, que eu não vou ter um carro, que eu não vou ter uma casa. É que na nossa cabeça a gente pensa assim, e é uma questão cultural. Eu só consigo pagar alguma coisa se eu tiver um boleto. Não é assim? Eu só consigo pagar se tiver uma prestação. E não é, na verdade é uma questão cultural, uma questão até também de postura, né, financeira. Mas os juros também pode ser entendido como o custo de antecipar estes sonhos. Qual que é o custo de eu pagar um financiamento que uma casa que valeria 300 e no final de 30 anos eu pagar 900 mil pela mesma casa? Será que vale a pena eu antecipar este sonho, né, e ter que continuar pagando durante 30 anos, sendo que no meio do caminho alguma coisa pode acontecer e essa casa que na minha cabeça era minha, na verdade não era, porque o banco tem a garantia dela e pode retomar essa casa se eu ficar deixando de pagar. Outro pensamento é, será que não vale a pena eu juntar um dinheiro durante um prazo e aí por ganhar juros eu não vou demorar 30 anos para pagar, eu vou demorar, por exemplo, 20 anos talvez, né? E aí com 20 anos eu pago essa casa à vista até com desconto, porque eu vou negociar melhor essa casa. Então ao invés de pagar lá 900 mil reais, por exemplo, né? Supondo que não tem inflação nem nada, que é o mundo perfeito, né? Então, eu vou pagar nessa casa, por exemplo, 280, tá? Então, ou seja, eu vou estar negociando ela com desconto. Renan, mas eu acho que uma casa é algo muito particular também, acho. Então, casa tem várias outras coisas para se analisar. Não é só número, não é só financeiro, né? Tem a questão de conforto, a questão de segurança, tem um monte de coisa envolvida por trás. Então, não é simples assim, todo mundo quer a casa própria. E isso é natural, né? Por isso que aqui é um detalhe muito pessoal de cada um. Mas, falando só da parte financeira, é uma questão de se pensar, vale a pena o custo para antecipar esse sonho e aí ponderar, colocar na balança todos os outros pontos também, né? E existe o risco de crédito. Isso aqui é o olhar do tomador. Esse aqui é o olhar do investidor. Então imagina lá, por exemplo, se eu tenho agora dinheiro sobrando e eu quero justamente nesse mesmo exemplo da casa, guardar esse dinheiro para daqui 20 anos comprar essa casa à vista, por exemplo. Tá, qual o risco que eu estou sofrendo aqui? É a mesma ideia. Eu estou sofrendo um risco de crédito. É o risco de aonde eu coloquei o meu dinheiro, vamos supor que eu estou guardando no banco. E se aquele banco quebrar? O que vai acontecer com o meu dinheiro? Né? Então, entender que os juros, de acordo com onde eu coloco o meu dinheiro, também tem que ser mais bem pago. Uma coisa é eu colocar no banco super conhecido, o maior do Brasil, por exemplo. Outra coisa é eu colocar num banco pequeno, que é de uma região muito específica ali do Brasil, que não dá lucro, que, enfim, tem alguns problemas. Os riscos são bem diferentes. Qual que eu devo exigir mais juros? Qual que eu devo exigir mais rentabilidade? Naquele banco que é pior, né? Que não dá lucro, que é menor, assim por diante. Então, tudo isso tem que ser ponderado dentro da parte de juros. Essa aqui foi uma introdução para a gente começar a aprofundar um pouquinho mais outras coisas também dentro de juros, rentabilidade, tudo isso que a gente está conversando. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço. E a gente precisa falar também sobre juros simples e juros compostos, porque no mundo dos investimentos, né, no mundo dos empréstimos, no mundo financeiro, a gente sempre atua com juros compostos, né? Raras exceções, e aí de verdade de cabeça, aqui no Brasil especificamente, não me recordo assim, alguma utilidade prática no juro simples, tá? Então, via de regra, a gente utiliza em 99% das vezes, pode ser algum pontual ali que o juro simples, não me recordo, mas via de regra é tudo nos juros compostos. Ou seja, quando eu pego um empréstimo, quando eu invisto meu dinheiro, eu estou pagando juros compostos. E quando eu estou investindo meu dinheiro, eu estou recebendo juros compostos. Então, aqui no Brasil, a gente utiliza os juros compostos como referência. Mas o que é um juros composto e um juros simples? E é isso que a gente vai ver agora. Então, assim, o juros simples, basicamente, como é que ele funciona? Eu vou aplicar um dinheiro, tá? Vamos usar o exemplo do investimento, porque ele também serve para o empréstimo, né? Olhando com a ótica de quem recebe, né? Se eu estou investindo, é porque alguém está pegando dinheiro, enfim, e pagando uns juros, né? Bacana. Então, se eu tenho lá 100 reais, por exemplo, por 1.000 reais, vai. Eu tenho 1.000 reais e vamos supor que a rentabilidade seja de 10% ao ano. Então, no primeiro ano, no juros simples, eu vou ter 1.100 reais. Por quê? Porque 10% de 1.000 é 100. Né? Eu vou ter 1.100 reais. No segundo ano, isso no primeiro. No segundo ano, quanto que eu vou ter? Eu vou ter 1.200 reais.
Por quê? Porque eu já tinha 1.100, eu vou ganhar mais R$100, porque é 10% de 1.000 de novo, e aí no segundo ano, 1.100 mais os R$100 que eu recebi de juros, eu tenho agora R$1.200. E assim por diante, 1.300, 1.400, porque todo ano eu vou ganhando mais 10%. Isso no juros simples, né? Que é 10% sobre 1.000. Bacana. E nos juros compostos, a conversa já é um pouquinho diferente. Então aqui, ó, vamos só colocar aqui do lado. Eu tinha 1.000, fui para 1.100, fui para 1.200, fui para 1.300. Ok. O que vai acontecer nos juros compostos? Eu tenho R$1.000, o começo é igual. Daqui um ano eu vou ter 10%, também vai ser igual, R$1.100. Daqui 2 anos, aí é que muda, porque os 10% não vão acontecer em cima dos R$1.000, e sim sobre o último valor, ou seja, em cima de 1.100. Quanto que é 10% de 1.100? R$110. Por isso, no segundo ano, né, 1.100 mais 110, eu estou falando de R$1.210. Aqui já aumentou. Mesma coisa vai acontecer no terceiro ano. No terceiro ano, eu vou ter que pegar aqueles 10% em cima de 1.210 e não em cima dos R$1.000, como no juros simples. Então, 10% ali ó, vai dar R$121, né? R$121. Logo, vamos fazer essa continha aqui simples só para achar o resultado certinho, né? Então, eu vou pegar ali, ó, 1.210 mais 10%, 121, vai ser igual a 1.331. Então, repara que nos juros compostos, quando eu invisto o meu dinheiro, e todo investimento trabalha com juros compostos e não com juros simples, tá? Então, todo o meu dinheiro que está investindo, eu estou recebendo muito mais, né? Se a gente pegar isso aqui para anos e anos para frente, né, isso vai acontecendo ali, você vê que eu ganho muito mais dinheiro, porque esse é o segredo dos juros compostos, né? É ele me dar muito dinheiro conforme o tempo vai passando, porque é juros sobre juros vai gerando essa bola de neve. Ruim para quem paga, né? Porque aí quem paga acaba pagando muito mais caro também. Por isso que é interessante a gente ser investidor e não tomador, né? Ou se for tomador, num momento muito curto ali, depois já começa a investir de novo, enfim. Então a ideia é você sempre ganhar dinheiro e ele rentabilizar, legal? Esse gráfico é só para mostrar o seguinte: Renan, então sempre juros compostos vai valer a pena? Nem sempre. A gente aplicou 1.000, certo? Nos dois casos, né? E a gente falou que no primeiro ano eu ia ter 1.100 aqui, e aqui eu teria 1.100 também, não é isso? Beleza. O que vai acontecer? Antes do primeiro ano, como essa taxa ela é ao ano, né? Antes do primeiro ano, o juros simples ele passa a render mais. E a partir do primeiro ano para frente, né? Então no primeiro ano é igual, exatamente. Antes do primeiro ano, o juros simples é melhor. Após o primeiro ano, os juros compostos passam a ser melhor. Se essa taxa fosse ao mês, antes do primeiro mês, juros simples rende mais. Um mês certinho é igual. A partir do primeiro mês em diante, juros compostos vale mais a pena. Isso é só uma questão de mostrar mesmo a explicação do gráfico. Na prática, a gente não fica fazendo essas contas, não precisa decorar ou ficar ali preocupado com isso, tá? Isso aí é só para mostrar mesmo que nem sempre juros compostos vai valer a pena. Ó. Tem um pedacinho de tempo, isso aqui é o juros simples, ó. Tá vendo? Aqui o juros compostos ele vale menos. No comecinho de tempo. Chegou no primeiro período, né, que aí pode ser ao mês, pode ser ao ano, pode ser ao semestre, enfim. Chegou naquele primeiro período, passou o primeiro período, aí juros compostos, ó, sobe pra caramba, né? Porque aqui ele é exponencial e aqui ele é linear, ou seja, aqui ele faz tipo uma linha, né? Enquanto ali ele faz uma curva para cima e aí não para de crescer, né? E isso aqui é a coisa mais gostosa que tem, você vê seu dinheiro crescer, crescer, crescer sem parar. Tem umas fórmulas estranhas aqui, não se preocupa com isso, tá? Isso aqui é só para mostrar a parte matemática da coisa. Como é que se calcula juros compostos e juros simples. Então, só para a gente explicar, esse T de tempo, né? Ele vê que, então, ali no juros compostos ele está exponencial, por isso que faz aquela curva assim. E no juros simples ele está multiplicando, por isso que faz uma curva mais reta, tá? Então, é só para mostrar isso aqui. Mas, na prática, eu quero entrar aqui, ó. Então, olha só, tem uma calculadora que se eu entrar nesse site aqui, por exemplo, vamos entrar junto para a gente poder ver como é que funciona, porque ele já calcula para a gente, tá? Essa questão dos juros simples, dos juros compostos. Vamos lá. Ó, eu entrei ali no site, então, ó, é uma calculadora, essa aqui é do Mobius, né? Mas você pode dar um Google, colocar calculadora de juros compostos, calculadora de juros simples, você vai achar um monte de ferramentas fazendo esse cálculo. Mas é legal para a gente fazer algumas contas. Aqui é para a gente simular. Então, olha só, vamos supor que eu coloque um valor inicial. Eu vou colocar R$10.000, né? Vamos pôr R$1.000 e vamos colocar um valor mensal zero. Eu vou aplicar R$1.000 e só, não vou colocar mais nada. E vamos colocar 10%, vamos fazer exatamente aquela conta lá, ó, 10% ao ano, ó, anual, por um período de 3 anos. Vamos ver se bate a conta?
E aí a gente vai ver, ó, que vai dar 1.331. Tá vendo? Exatamente a conta. Se eu colocar 2 anos, vai dar 1.210, né? Olha lá, ó, 1.210. Tá vendo? Então ele já faz a conta, não precisa ficar sofrendo de aplicar fórmula matemática, nem nada. Mas é só porque agora você sabe de onde vem, né? Você já sabe o que tem por trás, tá? Mas eu deixei mais simples ainda, quer ver só? Olha só, para quem gosta de planilha, essa planilha aqui tá demais, tá? Aqui eu consigo calcular várias coisas diferentes. Ó, quanto eu vou ter no futuro? Vamos supor, apliquei R$1.000. Mesmo exemplo, ó, 10%, aí você aqui tem que saber, né? Se é o mês, se é o ano, o prazo também tem que estar igual. Tem uma observação, ó. Se o prazo for em anos, a taxa tem que estar em anos, né? E vamos colocar 3 anos, vai dar a mesma coisa, 1.331. Se eu colocar 2 anos, 1.210. É legal, Renan, então se eu investir R$1.000, quanto eu vou ter daqui 10 anos? Bacana, né? E aqui em prestação eu posso colocar um valor por mês. Olha só, vou investir R$100.000, por exemplo, tenho R$100.000, uma taxa de 10% ao ano. Fiz aqui um investimento bem bacana ali, enfim, hoje a nossa taxa de juros está alta, né? Então eu posso aproveitar isso. Eu quero esperar 10 anos e, além disso, eu quero colocar mais um valor por mês aqui. Aí, nesse caso, a prestação também teria que estar ao ano, né? Eu quero colocar, por exemplo, mais R$20.000 aqui, mais R$20.000 por ano, tá bom? Ou seja, no final de 10 anos, eu vou ter 578 mil. Olha que bacana, né? Então, vamos supor o contrário. Vamos supor que eu aplique 100 mil, eu ganhe 0,5% ao mês, 0,5% ao mês. Eu quero guardar isso por 120 meses, que são 10 anos, guardando R$1.000 por mês. Então, olha lá, R$100.000 mais R$1.000 por mês, ganhando 0,5% de rentabilidade ao mês no investimento qualquer. No final de 10 anos, a gente vai ter 345 mil. Bacana, né? Eu posso também calcular o seguinte: quanto que eu preciso para alcançar o primeiro milhão? Ó, quanto eu preciso hoje? 1 milhão, certo? E colocando aqui um prazo, vamos colocar de 20 anos. Vamos pôr aqui 20 anos, com uma taxa de 0,5%. E aí ele fala, olha lá, se você aplicar R$302 mil hoje, em 20 anos, com essa taxa aqui ao mês, né, a gente vai ter R$1 milhão, tá? Aí a gente vai brincando, e tem que colocar aqui as diferenças, né? Se eu colocar R$1.000 aqui de prestação, ó, né, aí o valor já aumentou um pouquinho, né, porque eu precisaria guardar menos, seria isso, né? É isso, né? Ó, R$1.000 por mês a mais, né? Eu precisaria de um valor de 441 mil. Com 441 mil, eu chego em 1 milhão, né? Então, se eu colocar 300, seria um valor menor. Vamos ver se eu colocar negativo aqui. Tá bom. Também pode fazer a diferença. Enfim, isso aqui tem que dar uma olhadinha nessa fórmula aqui. Se a gente fizer aqui, ó, quer ver só? Vamos ver se dá certo isso aqui. É porque aqui eu acho que tem que colocar o sinal negativo, ó. Vamos comparar para ver se dá certo, ó. Se eu aplicar 162.515 com 0,5% para 240 meses, mais R$1.000, ó, eu vou ter 1 milhão, tá vendo? É só para fazer a prova do fechar aqui o valor, né? Porque aqui eu teria que colocar R$1.000 negativo, tá? Para fechar a conta, tá bom? Aqui não precisa, no de cima não precisa. Enfim, aí eu tenho outros aqui, ó. Quanto é a prestação? Quanto é a prestação? Aqui a gente pode fazer uma conta novamente, né? Ó, eu tenho R$100 mil hoje. Eu quero alcançar 1 milhão em 5 anos, né? 60 meses com essa taxa aqui ao mês. Quanto que eu precisaria guardar por mês, né? Aí vai ficar um valor pesado, né? Então, ou seja, se eu colocar aqui, vai, R$500 mil. Vamos ver. Aí vai dar uma prestação, ó, de aqui novamente, né, tem que estar negativo, ó, 500 mil, tá? Pronto, agora sim. Então, ó, R$100 mil. Se eu começar com R$100 mil, quanto eu preciso guardar por mês para que em 5 anos eu tenha 1 milhão? 10.959, considerando essa rentabilidade, tá? Considerando essa rentabilidade. Então, esse é o ponto, ó. Quanto tempo falta? Quer ver, ó? Vamos comparar aqui e vai dar 60 meses também, ó. Eu tenho 500 mil, quero chegar em 1 milhão. Ó, a prestação, 500 mil, quero chegar em 1 milhão. Com uma prestação de 2.400, então aqui tem que ser positivo. Tá. Aqui tem por 100 mil, né? 100. Pronto. Agora bateu? Não bateu. Uma prestação de 10.959,84. Agora sim. Olha lá. Eu tenho R$100 mil, quero alcançar 1 milhão com essa taxa, guardando isso aqui por mês. Quanto tempo vai demorar para eu chegar lá? 60 meses, tá vendo? Então eu fiz um, depois eu fiz outro só para comparar, tá vendo? Fiz um, depois eu fiz outro, só para comparar, para ver se a conta tá certinho e tá certinho. É só tomar cuidado com a questão de sinais e tudo mais. Enfim, isso aqui é uma fórmula para quem gosta de mexer no Excel, né? Para quem gosta de planilha, que também já facilita bastante, tá? Aqui é só para mostrar aquela conta que a gente fez, né? A aplicação de 100 mil, é o mesmo exemplo, só que ao invés de R$1.000, 100 mil, né? E aí mostra ali a diferença entre juros simples e juros compostos com 10% ao ano. E
Por fim, só para a gente poder encerrar, isso aqui é a questão dos juros compostos. É uma bola de neve, né? E ela pode ser positiva ou negativa para essa pessoa aqui está sendo negativa, né? Que ele está caindo ali. Mas pode ser muito positiva também se a gente acumular. Juros compostos é vida, né? A oitava maravilha do mundo. É só saber utilizar que a gente pode ganhar muito dinheiro, que nem a gente viu ali nas simulações. Eu te vejo numa próxima aula e um forte abraço. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a tabela saque e a tabela price. Essas duas tabelas são extremamente importantes dentro dessa parte de juros, rentabilidade, porque é a forma com que eu vou pagar uma prestação, a forma com que eu vou pagar um determinado juros, e isso faz diferença. Por exemplo, a tabela saque, ela tem os juros no final do contrato menor do que na tabela price. Então, quando a gente vai lá, faz o empréstimo, enfim, 90% das vezes a gente usa essa tabelinha aqui, ó, que é a price. Às vezes o banco nem dá essa opção, né, de escolher outra tabela, mas às vezes dá. Por exemplo, no financiamento imobiliário, que é para 30, 35 anos, imagina que escolher a tabela price vai te dar uma prestação igual do começo ao fim. A tabela saque é aquela que a prestação começa um pouquinho mais alta e ela vai caindo conforme o tempo. Mas mesmo assim, ela é mais vantajosa. Então, olha só que interessante, né? Às vezes eu tenho lá a opção de fazer um financiamento imobiliário e eu opto pela tabela price. Eu vou acabar pagando um pouco mais caro do que na saque. Então, isso aqui é importante para o nosso dia a dia e para entendimento também de como economizar. Então, olha só, as principais diferenças dessas tabelas, né? A principal diferença é essa. Saque significa sistema de amortização constante. Sem entender essa parte mais técnica, mas o ponto é, a gente tem aqui, ó, um negocinho chamado amortização. Então, o que significa isso? Que eu vou amortizando mais o meu capital. A gente vai entender isso aqui melhor daqui a pouquinho, aqui, ó, tá? Quando eu for falar sobre a prestação. Mas de uma forma resumida, na tabela saque, o que a gente vai ter é uma prestação que começa lá em cima e que vai caindo, tá? Então, ela vai ficando mais barata. Na tabela price, essa prestação ela é igual do começo ao fim. Então, você não tem mudança na prestação, tá? Essa é a principal diferença das duas. A modalidade mais vista é a price, é aquela que a gente mais encontra, e não tem melhor ou pior, porque depende também de algumas outras coisas. Porque olha só, falando de juros, a melhor é a saque, tá? Falando de juros, é a melhor que eu vou pagar menos dinheiro. A questão é, só que em determinado momento de vida, pode ser que eu esteja ali bem no meu limite. Se essa tabela saque, ela começa com uma prestação mais alta, né, e vai caindo, e a price ela é constante, dependendo do meu objetivo, pode ser que faça mais sentido a price. Porque imagina dois cenários. Então, imagina um cenário onde eu esteja com meu, assim, no meu limite de orçamento, tá? E eu vou começar pagando uma prestação mais alta, isso aqui pode me atrapalhar, pode me fazer me endividar com outras linhas de crédito e me trazer problemas no futuro. Então, a tabela price, pelo fato dela começar menor no começo, né, nas primeiras prestações, e ela se manter estável, isso me traz mais previsibilidade e também me traz uma segurança melhor no meu orçamento, principalmente nesse começo aqui. Tá? Então, pode ser que a tabela price, ainda que seja um pouco mais cara, faça mais sentido para a minha organização financeira, tá bom? Bom, além disso, imagina uma outra situação, financiamento imobiliário. Normalmente, quando a gente vai fazer um financiamento, um empréstimo, a gente tem uma certa margem, que a gente pode usar um consignado, a gente tem uma certa margem. Vou dar um exemplo, 30% da minha renda. Então, se eu ganho lá 10 mil reais, eu posso pagar uma prestação de até 3 mil. Ele vai comprometer até 30% da minha renda. Muito bem. Se na tabela saque essa prestação começa um pouco mais alta, provavelmente eu não consiga usar os mesmos 30%. Provavelmente eu vou ter que usar um pouquinho menos, né? Porque ela vai começar um pouco mais cara. Então, na tabela price, provavelmente eu consiga usar essa porcentagem na sua integridade, o valor total dela, e aí conseguir um financiamento até mais alto. Tá? Então, também depende dos objetivos, mas olhando financeiramente, a tabela saque faz mais sentido em valor de custo, tá? Porque ela é mais barata. A amortização e juros. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho desses dois aqui. Uma prestação, então quando a gente faz uma prestação, vai lá, fez o empréstimo, eu fiz lá 100 mil reais de um financiamento aqui, de um carro, não sei, enfim, em 24 vezes de tanana, tanana. Pronto. Então, eu fiz um empréstimo lá. Essa prestação que eu vou pagar aqui, ó, ela não é um valor puro, um valor único. Dentro dela, a gente tem várias coisinhas. Então, vamos separar essas várias coisinhas em dois grandes blocos, tá? Vamos colocar aqui, ó, amortização e juros. Então, eu vou ter lá na minha prestação, amortização e juros. O que é a amortização? Então, vamos supor que eu peguei junto ao banco 100 mil reais. E o banco, ele vai me cobrar, e isso vai ser diluído, 50 mil de juros. Tá? De acordo com a porcentagem que ele me informou lá, vai dar 50 mil de juros. Ou, vamos colocar aqui para ficar
Fácil a conta, tá? Nem vou colocar, vamos colocar aqui em cima, vai. 1% ao mês. Pronto. Só para ter uma referência, tá? E juros, esse valor é o valor total que vai ser cobrado. Beleza. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos pegar aqui na tabela SAC. O que fala a tabela SAC? A tabela SAC, ela fala que a minha amortização é constante. Então, essa parte aqui não muda. E aí, vamos supor que eu peguei 100 mil reais e eu fiz isso em 10 vezes. Então, eu faço 100 mil reais dividido por 10, porque são 10 prestações. Então, cada prestação vai ter 10 mil reais de juros. 1, 2, 3. E isso vai se repetir 10 vezes, porque a minha amortização ela é constante, ela não muda. Tá falando da tabela SAC primeiro, para depois a gente ir para price. Beleza, 10 mil reais aqui. E os juros? Aí os juros depende do saldo devedor. Então, olha só, o meu saldo devedor é 100 mil reais. Então, no primeiro mês que eu ainda não paguei nada, eu vou ter 10 mil mais 1%. 1% de 100 é R$1.000. R$1.000. Então, a minha prestação, primeira prestação desse empréstimo aqui, por exemplo, vai me custar R$11 mil. Essa é a minha prestação. O que vai acontecer no mês seguinte? No mês seguinte vai acontecer assim, ó, esse 10 mil se mantém, vai continuar a mesma coisa, só que agora o meu saldo devedor não é mais 100 mil reais. O meu saldo devedor ele diminuiu. Por que ele diminuiu? Porque eu já paguei 10, ó. A amortização é o que faz o saldo devedor diminuir. E os juros, ele é cobrado sobre esse saldo devedor. Como eu já paguei 10, então na segunda prestação me faltam pagar 90 mil. E os juros não é de 1% ao mês? Então é 1% em cima de 90. Ou seja, a gente está falando aqui de R$900. R$900. Então, no segundo mês, eu vou pagar R$10.900. Repara como a prestação está caindo? Vamos fazer o terceiro mês? Mesma coisa, paguei mais 10 mil, me faltam 80. Então, agora, 1% sobre os 80 mil reais, nós estamos falando de R$800. Então, agora eu vou ter 10.800. E assim por diante. A prestação ela vai caindo. Claro que isso aqui é um exemplo bem superficial, né? Mas que é exatamente isso, tá? Ou seja, a gente vai ter uma amortização. Essa amortização é que vai fazer com que o meu saldo devedor diminua. E quanto mais rápido esse saldo devedor diminui, menos juros eu vou pagando. Porque os juros é sobre o saldo devedor. Então, se ele está diminuindo rapidamente, o meu juros também vai ser cada vez menor. E por isso que a tabela SAC ela é mais barata que a tabela Price. Por que isso? Porque na tabela Price, o que vai acontecer não é que a amortização vai ser constante, mas sim a prestação. Então, vamos supor que aqui a prestação vai ser de 10 mil reais. 10 mil reais. Aí aqui a gente precisaria fazer a conta de fato, para ver o quanto que vai dar, né? Mas o ponto é, a minha prestação não muda. E essa amortização aqui, ela vai variar, assim como os juros também. E aí, no final, a gente acaba pagando um pouco mais de juros. Eu vou entrar aqui para a gente poder fazer uma simulação dos dois, para a gente ver essa diferença. Vamos lá. Prontinho, entrei aqui então nesse site, ó, calculojuridico.com.br, só para a gente poder fazer essa comparação, tá? E aqui a gente vai ter, ó, por exemplo, nesse mesmo exemplo que a gente acabou de falar, 100 mil reais com 1% ao mês, em 10 meses. Na tabela SAC, como é a tabela que eu consigo fazer mais na mão, a gente vai encontrar ali então, ó, exatamente o que a gente falou. O valor da primeira parcela vai ser os 10 mil reais mais os R$1.000 de juros, né? Porque os R$1.000 é em cima do saldo devedor. E o saldo devedor aqui, ó, é de 100 mil, que é esse valor inicial. Eu não paguei nada dele ainda. Então, no primeiro mês, vai vir 1% de 100 mil, que é os R$1.000. E aí eu vou pegar essa amortização, que é exatamente os 100 mil dividido por 10 meses, que é o quanto que eu vou amortizar por mês até chegar aos 100 mil total, né, que é o que eu estou devendo. Então, esse é o ponto. Imagina que eu não tivesse juros nenhum. Eu pagaria para o banco todos os meses 10 mil reais, porque é a minha amortização, até zerar o valor total. Só que tem juros, e os juros é sobre o saldo devedor. E aí, quem define o saldo devedor é a amortização. Então, olha só, 11 mil, eu tenho uma prestação de 11 mil, porque é 10 de amortização mais 1.000 de juros. Só que agora eu não paguei 10 mil, ou seja, se eu paguei 10 mil, meu saldo devedor não é mais de 100, agora é só 90. Então, em cima de 90 mil, vai cobrar 1%, que é R$900. Aqui mantém igual, 10 mil mais 900, então a minha prestação vai ser de 10.900. 10.800, 10.700 e assim por diante, tá vendo? A prestação ela vai caindo, que é o que a gente falou, exatamente como a gente mostrou ali no exemplo. Agora, na tabela Price, olha a diferença. Aqui eu tenho uma parcela que é fixa, essas parcelas aqui elas não vão mudar nessas condições, né? E eu vou ter uma amortização que, repara, ó, ela começa num valor e ela vai aumentando, tá vendo aqui? Mas ela começa num valor menor do que essa. Por consequência disso, os juros no primeiro momento é R$1.000 igual, né? Por quê? Porque aqui o meu saldo devedor também é 100 mil, né? Então, na primeira prestação, não importa a tabela, o saldo devedor é o mesmo, não paguei nada ainda. Então, é 1% sobre o mesmo valor, né? Então, o que vai acabar acontecendo? Ó, aqui a minha prestação ela é um pouco mais cara,
Tá vendo? Só que aqui ela vai igual do começo ao fim. Aqui ela reduz. Ó, aqui ela acaba com 10.100, aqui ela mantém 10.550. Então, ou seja, essa composição, essa forma de pagar que é diferente. E aí, quando eu vou lá para o final para fazer essa comparação, olha ali, ó, total que foi pago, 105.580. E aqui, ó, 105.500. É pouco, mas é porque nessa simulação foram só 10 meses. Agora você pega isso para um financiamento imobiliário de 30 anos, 35 anos, essa diferença vai ser brutal, vai ser muito grande. E aqui, ó, então, no total de juros que foi pago foi 5.50, 5.500 e aqui 5.582. Então a tabela Price acaba sendo mais cara por essa forma de cobrar os juros, porque aqui é um pouco diferente. Você repara que os juros acaba sendo um pouquinho mais caro, porque a amortização ela acontece mais devagar, ela começa menor, né, do que aqui na tabela saque, por exemplo. Legal? Então olha como isso aqui faz diferença. Se eu simular aqui, ó, exemplo, como se fosse um financiamento, 300 mil reais aqui de uma casa, vamos colocar 1% ao mês, que não é nada, bem dentro do mercado, por um prazo de 360 meses, que são 30 anos. Agora a gente vai ver a diferença que dá isso aqui, né? Olha lá, a gente vai pulando, ó, vamos ver, só por curiosidade, quanto que dá essa diferença aqui, ó. Então, quando a gente desce, opa, peraí, desceu, bastante coisa, pronto. Então, olha só, olha a diferença, olha aqui, isso é uma diferença absurda. Aqui eu vou pagar 810 mil de juros na tabela Price, enquanto na tabela Saque eu pago 540. A diferença é de praticamente aqui 300 mil reais, né? 300 mil. Aqui eu vou pagar 1.110.000, aqui eu pagaria 840. Não que seja o melhor dos mundos também, 840, né? Mas para um saldo devedor que começou com 300, que foi o que eu peguei emprestado, aqui eu vou pagar 1.100.000, aqui eu vou pagar 841. É muito mais barato pela tabela saque. Legal? Vamos lá? Vamos voltar então para a gente finalizar. Agora sim, ó, isso aqui foi exatamente o que a gente mostrou, né? Então, só para a gente poder finalizar para mostrar as diferenças, né, dentro de juros, rentabilidade, a forma com que isso aqui é cobrado também é importante. Então, a gente tem ali a tabela Price, né, onde as prestações são uniformes, elas se mantêm do começo ao fim, e a tabela Saque, onde ela começa um pouquinho mais alto e vai caindo com o tempo. A tabela Saque, ela então, por começar um pouquinho mais alta, ela tem uma cobrança de juros menor do que na tabela Price. A tabela Price, em contrapartida, ela tem uma prestação que é uniforme, ela se mantém do início ao fim. Então tem pós e contras. Financeiramente a Saque é melhor, mas olhando a organização financeira e tal, pode ser que a Price seja melhor. Se o banco lá, onde for fazer um financiamento, fazer um empréstimo, der a opção e for possível fazer a tabela Saque, essa aqui sempre tende a ser a melhor opção. Te vejo na próxima aula e um forte abraço. Em algum outro momento, a gente vai falar sobre os tipos de rentabilidade, que ela pode ser uma pós-fixada, uma pré-fixada ou uma rentabilidade híbrida. A gente vai olhar isso em alguma outra aula aqui que você vai encontrar. Mas por que é importante a gente falar antes da meta Selic? Porque uma coisa vai puxando a outra. Então, vai ter um outro curso de economia ou alguma outra aula sobre economia e que a gente vai ver sobre Selic, sobre CDI, sobre inflação. Então, aqui é um review rápido para que eu possa fazer esse link com a questão de taxas pós-fixadas, pré-fixadas, assim por diante. Então, olha só, o que é a meta Selic? O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do nosso sistema financeiro. É ele que manda em tudo. Então, ele vai lá e vai definir uma meta de inflação. Por que ele define uma meta de inflação? Porque, de fato, não pode se ter uma inflação muito alta, a ponto do preço das coisas, sei lá, um bombom custar, R$150, né, de tão caro que já ficou, porque a inflação subiu muito. E, ao mesmo tempo, eu não posso ter uma inflação muito baixa, porque uma inflação muito baixa significa que as coisas não estão acontecendo. O país não está crescendo, já que não existe um movimento econômico. Então, a inflação ela tem que estar num certo grau onde o país possa crescer e crescer de uma forma sustentável, crescer de uma forma saudável. Então, vamos supor que a meta de inflação seja de 3%. Aí existe uma certa tolerância. Olha, vamos supor que a tolerância seja de 1%. Então, significa que eu tenho aqui um piso, né? Eu tenho uma base que é de 2%, e eu tenho uma inflação máxima ali, uma inflação teto de 4%. Ou seja, 3 é o centro da meta. 3% ficou perfeito. 1 até 1 abaixo, né? 2% é o aceitável, mais 1 até 4% também é aceitável, mas o centro da meta é 3%. Então, o que vai acontecer? O Banco Central, ele faz ali, tem uma certa diretoria, que eles vão se reunir. Esse nome é o Copom, né? Então, o Comitê de Política Monetária. Eles vão se reunir ali de tempos em tempos, justamente para poder fazer o ajuste dessa inflação através de uma ferramenta que é a Selic. Então, a Selic que a gente fala, que é a nossa taxa de juros, essa definição ela é feita pelo Copom. E esse Copom ele vai dar para a gente a Selic meta, porque é uma meta de referência, onde ele quer alcançar.
para que a inflação também possa ser, porque uma coisa influencia a outra, para que a inflação também possa ser alcançada, né? Então, ele faz um negócio para poder alcançar o outro. Então, o Copom vai lá, se reúne 8 vezes ao ano, podendo ser mais, né? Às vezes tem reuniões extraordinárias, e em 2 dias seguidos, né? Então, vai de terça para quarta. Cada encontro tem aproximadamente 45 dias, né? A cada 45 dias, e aí funciona exatamente como se fosse isso aqui. Então, vai lá na terça-feira, né, a reunião do Copom, aí vai apresentar sobre a parte econômica brasileira e mundial, e no segundo dia vai ser feita essa avaliação das perspectivas de inflação, e aí sim, avaliou tudo isso, essas pessoas vão lá, sentam, fazem um monte de análise e tudo mais, falam assim, olha, para que a gente possa alcançar a meta de inflação que o Conselho Monetário Nacional falou que seria o ideal, a gente precisa deixar a taxa Selic em tal patamar, porque a taxa Selic ela vai influenciar na inflação. Se eu subo a taxa Selic, se ela é 1 e eu subo para 10, a minha inflação tende a cair. Porque a minha inflação, às vezes, exemplo, né, estava em 15% e a minha taxa de juros estava 1%, né? Exemplo. Então, subi para 10, a minha inflação que era 15 caiu para 5 agora. Então, é uma forma que eu tenho de ajustar isso. O contrário é verdadeiro. Se eu tenho uma inflação muito baixa, a inflação está 1%, né? O que eu faço? Eu posso diminuir minha taxa de juros, porque diminuindo minha taxa de juros, a inflação tende a subir. Porque isso a gente vai ver em um outro momento, porque existem as conexões disso com a nossa parte econômica. Aí é feita essa reunião, colocado lá então essa Selic meta como referência, e a partir daí tudo acontece. A gente vai ver o porquê que a inflação e a Selic têm referência uma com a outra, e aí sim a gente vai falar dos títulos pós-fixados, pré-fixados, porque está tudo conectado. Legal? Te vejo na próxima aula e um forte abraço. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a Selic, as suas consequências e como é que funciona tudo isso. O que a gente viu então? Que a inflação ela é uma consequência do aumento de preços, mas não só isso também, pode ser uma consequência de mais oferta monetária. Enfim, tudo isso a gente vê na parte de economia. Mas o ponto é, uma inflação muito alta não é boa. Não é boa porque o preço das coisas vai ficar muito caro, né? Então imagina comprar um carro custando 500 mil reais, um carro simples, né? Então não é legal você ter uma inflação muito alta porque acaba que tira o poder de compra das pessoas. Uma inflação muito baixa também não é muito bom. Por que isso? Porque significa que o país não está crescendo, no sentido de que não existe demanda, não existe procura, as pessoas não estão gastando muito. E aí o país acaba ficando mais retraído com uma economia que não sobe tanto quanto gostaria. Então vai lá o Conselho Monetário Nacional, que é o nosso órgão máximo do sistema, né? Aquela instituição mais importante, o conselho, na verdade, não a instituição, né? Mas é o conselho que determina a meta de inflação. Ele vai falar assim, olha, eu quero que fique aqui. E para alcançar essa meta, vem lá o Banco Central, através do Copom, que vai definir a Selic Meta. A Selic Meta ela vai ajustando essa inflação, ela vai, junto com a inflação, coordenando, né? Se eu aumento a taxa Selic, né? Vamos supor, num caso hipotético, a inflação está em 15%, já está super alta. Eu aumento a taxa Selic para que essa inflação caia. O contrário é verdadeiro, a inflação está 1%, está muito baixa. Eu diminuo a taxa Selic para que essa inflação suba. Então, elas são inversamente proporcionais. Essa é a ideia do conceito. E qual que é a consequência dessa taxa Selic? Bom, se eu elevo a taxa Selic, e ela é a taxa básica do país, né? Taxa de juros mais básica, significa que o juros ficou mais caro. Ou seja, quando eu vou lá como pessoa pegar um empréstimo, um financiamento, uma empresa vai pegar um capital de giro, tudo está mais caro. Por conta disso, eu prefiro deixar esse dinheiro guardado do que pagar, exemplo, 3, 4 vezes mais no empréstimo do que eu pagaria há 2, 3 anos atrás. Então eu prefiro não pegar o empréstimo para não ter que pagar mais caro por ele. E aí eu deixo meu dinheiro investido. Porque olha só, a Selic, além de balizar os empréstimos, ela baliza também os investimentos. Então, com a Selic mais alta, eu ganho uma remuneração melhor nos investimentos. Por isso eu prefiro deixar meu dinheiro lá investido, paradinho e ganhando mais por isso, do que arriscando em uma nova filial, abrindo uma nova empresa, financiando um imóvel. Eu prefiro não gastar com essas coisas que são mais caras, esperar um próximo momento isso ficar mais barato e deixar meu dinheiro aplicado, porque assim eu também estou ganhando mais remuneração. Então faz sentido. E por conta disso, eu tenho então menos, o juros fica mais caro, né? Aqui não é mais barato, mais caro. Mas eu tenho menos acesso ao crédito. Eu tenho menos pessoas pegando dinheiro emprestado. A consequência disso é que gera menos demanda. Se eu tenho menos dinheiro pegando emprestado, empresas que não estão abrindo filiais, o investimento não está acontecendo, menos emprego, menos salário sendo pago, com menos salário, com menos emprego,
eu tenho um consumo menor, as pessoas não gastam a mesma coisa. Por quê? Porque naturalmente não tem mais dinheiro circulando, tem menos dinheiro circulando. Então eu gasto menos. A consequência disso é que eu gastando menos, o preço tende a dar uma equilibrada, então a inflação ela cai. O contrário é verdadeiro. Uma Selic mais baixa, os juros fica mais atrativo. Então eu tenho mais acesso ao crédito, mais empréstimo, mais empresas pegando capital de giro, mais financiamento imobiliário. Eu tenho mais coisas acontecendo porque o valor do dinheiro está mais barato, os juros está mais barato. Então eu vou ter uma certa demanda aumentada. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais dinheiro circulando sugere mais compras, mais gastos. E isso faz com que a inflação aumente também. Então essas são as consequências da inflação e que vão trazer por consequência um aumento ou diminuição da Selic, que vai trazer como consequência tudo isso aqui que a gente viu, mas principalmente a parte dos investimentos, que é o que a gente vai falar. Porque a Selic, ela pode trazer para a gente um investimento, por exemplo, pós-fixado. Então agora que a gente já entendeu o que é a Selic, de onde veio a consequência disso aqui, depois a gente vai trabalhar essas diferentes formas de rentabilidade. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço. E o certificado de depósito interbancário é praticamente o irmão da Selic. Aonde ela vai, ele também vai, né? Mas basicamente ele tem uma pequena diferença, mas também é relevante, porque a gente já vê lá nas rentabilidades, eu recebo 100% do CDI. É daqui que a gente vai entender da onde que ele vem. Bom, então, o que é o CDI? Os bancos, de um modo geral, eles emprestam e eles captam dinheiro. Então, eu vou fazer empréstimos e vou fazer investimentos, né? Só que ele precisa fechar essa conta no final do dia e esse resultado tem que dar zero. Beleza. O que vai acontecer? Vamos supor que um banco, então, ele emprestou muito dinheiro, mas ele captou pouco dinheiro e ficou faltando. Ele vai e pede para um banco B. Banco B, você me empresta esse dinheiro que está sobrando aí para você, para que eu possa fechar o meu caixa aqui bonitinho e tal? Beleza, te empresto. E aí a questão é, qual é a taxa de juros que vai ser cobrada? Essa taxa de juros, ela vai depender também de como é que é essa garantia que o banco A vai oferecer. Porque o banco B pergunta, mas qual a garantia que eu tenho que você vai me pagar esse valor que eu estou te emprestando? A garantia pode ser títulos públicos ou títulos privados. Se eu utilizar título público como referência nessa garantia, a gente está falando da Selic Over. A gente falou muito da Selic Meta. A Selic Meta é a referência para que a Selic Over aconteça. E também é a referência para que o CDI aconteça. O CDI, a diferença é que eu uso como garantia títulos privados. Então, a gente tem uma estrutura que praticamente são gêmeos aqui, né? O CDI e a Selic, aí falando da Selic Over especificamente, são praticamente iguais. A diferença é de ali, vamos pôr aqui 0,10 no ano de diferença, né? Então, é uma diferença muito, muito pequena, tá? Então, por conta disso, para onde vai um, vai outro. O CDI, então, ele acompanha a taxa Selic. E aí a gente sempre vai olhar investimentos com essas semelhanças aqui, ó. Exemplo, 95% do CDI. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a taxa Selic seja 10% ao ano, tá? 10% ao ano. Eu estou falando que se eu tenho um investimento, no exemplo aqui, que me pague 100% do CDI, 100% do CDI, o que eu vou ter no ano é mais ou menos 9,90% de rentabilidade. Porque ele é um pouquinho abaixo da Selic, mas é pouca coisa. Então, basicamente, eu vou ganhar 100% do que me der de rentabilidade. Se a Selic está 10, ele vai ser um pouquinho abaixo, vai ser uns 9,90, e eu vou ganhar 100% disso. Se ele fala 95% do CDI, é porque eu vou ganhar um pouquinho menos do que 9,90, porque é 95% desse total. Então, essas são as referências que a gente tem. E o spread bancário também é bem relevante, né? Porque a gente tem, por um lado, o banco emprestando dinheiro e, outro lado, ele captando dinheiro. Por que um crédito imobiliário, por exemplo, ele é muito mais barato do que um empréstimo? Além daquela questão de ter a garantia do próprio imóvel, né? Mas também porque a captação é muito barata. O banco ele capta, por exemplo, na poupança. Então ele paga uma rentabilidade muito baixa e no outro lado, na outra ponta, ele usa o dinheiro da poupança para o crédito imobiliário. Ele também consegue então emprestar com uma taxa muito menor, tá? Um empréstimo, por exemplo, seria através de um CDB e que aí pode ser usado através de um empréstimo. E aqui já muda um pouquinho a história, aqui a rentabilidade já pode ser um pouco mais interessante, tá? Então, esse é o ponto, essa diferença do quanto eu empresto por quanto que eu capto, no caso do banco, é o chamado spread bancário. Bacana? Feito toda essa introdução sobre o CDI, sobre a Selic, todas essas referências, agora a gente parte a entender melhor o que é um título pós-fixado, pré-fixado, híbrido, porque agora a gente já sabe de onde vêm essas referências. Te vejo na próxima aula, um forte abraço.
E onde que a gente consegue consultar essa taxa CDI, essa taxa Selic, que a gente vai usar como referência lá na parte de rentabilidade pós-fixada, principalmente, né? Onde que a gente consegue visualizar o quanto são essas taxas. A gente vai entrar, então, aqui na calculadora do cidadão, no site do Banco Central, para poder fazer essa conta. Então, vamos lá. Entramos aqui, então, na calculadora do cidadão, aqui no Banco Central, né? Tem várias informações, ó, poupança, TR, índice de preços, né? Que é IPCA, IGPM, que é a parte de inflação. Mas a gente vai entrar nesses dois aqui, ó, CDI e Selic. Então, olha só como eles andam juntos. Quer ver como é muito parecido? Vamos supor que lá no dia 1/1 de 2010 e 1/1 de 2020, ou seja, durante um período de 10 anos aí, eu coloquei R$1.000. Não, 10 mil, né? 10 mil reais. Pronto. 10 mil reais. E agora eu vou corrigir o valor para saber quanto foi a Selic neste período. Então, por exemplo, se eu fiz esse investimento durante 10 anos, em algum investimento que me pagasse 100% da taxa Selic, como por exemplo o Tesouro Selic, né? Tudo mais constante, sem tirar imposto, nem outras variáveis como IPCA, se eu não tirar nenhuma outra variável, significa que de forma bruta, no final ali de 10 anos, de 2010 até 2020, esses 10 mil reais teriam se transformado em 25.548. Porque a Selic deste período foi equivalente a 155%. Agora, olha só, se a gente fizer aqui a mesma simulação, só que no CDI, a gente vai ver que o valor é muito próximo, deu 155% ali, né? Ó, 1/1 de 2010 a 1/1 de 2020, com o valor de 10 mil reais, supondo 100% do CDI, tá? Mesma referência, ok? 100% do CDI, ó, tá vendo? A diferença em 10 anos, a diferença foi de 1%, né? Ou seja, é uma diferença muito pequena, tá? Então, você vê que um acaba andando junto com o outro. Isso aqui é importante porque se eu pego um investimento que me pagou, por exemplo, 90% do CDI, eu sei, então, que dessa rentabilidade, né? Claro que aqui eu estou olhando uma coisa que já passou, que já aconteceu. Mas dessa rentabilidade, eu teria recebido 90% disso. Aí depois já vai tirar imposto e, enfim, posso até achar a taxa real quando eu tiro a inflação no jogo também. Mas a ideia central é mostrar essas referências. Então, quando a gente vê lá no investimento 100% da taxa Selic, 90% do CDI, 100% do CDI, é daqui que vem de tudo isso que a gente viu sobre a Selic e o CDI. Quando eu vejo 100%, significa que eu vou ganhar exatamente aquela taxa. Quanto é o CDI, então? É quanto for definida a Selic. Eu vou pegar algo muito, muito pequeno abaixo disso, 0,10 a menos ali, e é aquilo que eu vou ganhar por ano, tá? E aí, dependendo de quanto for essa porcentagem, vai ser esse equivalente. Se for 100%, eu vou ganhar exatamente aquilo lá no ano inteiro, se tudo mais constante, né? E assim por diante, a gente consegue achar as referências de rentabilidade. Vamos agora entender um pouquinho mais, numa outra aula, sobre rentabilidade pós-fixada, pré-fixada e híbrida também. Te vejo lá e um forte abraço. Agora sim, nós vamos entrar na parte central aqui desse tema, que é a rentabilidade. Nós estamos falando sobre juros, os tipos de juros, rentabilidade. A gente viu várias coisas que vão trazer a base para chegar aqui, que é o tipo de rentabilidade. Eu posso ter uma rentabilidade que a gente chama de pré-fixada, ou eu posso ter uma rentabilidade chamada de pós-fixada. Quando eu vou, então, fazer um investimento, toda vez que eu for aplicar o meu dinheiro, principalmente na renda fixa, né, que renda variável é um pouco diferente. O que é renda fixa? A renda fixa é CDB, poupança, RDB, LCI, LCA, estes debêntures, esses tipos de investimentos são renda fixa. Renda variável, basicamente, ações e fundos, tá? Então, aí eu estou falando de renda variável. Mas, basicamente, quando eu vou lá para renda fixa, então, quando eu invisto meu dinheiro, R$1.000, 10 mil reais que seja, eu vou receber de volta isso com juros. E esses juros, a forma de eu receber é que pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Isso aqui também é bem importante. Então, o que é um título pré-fixado? Ele é pré-fixado porque o que vai acabar acontecendo? Eu vou investir aqui um valor, vai passar um tempo, e lá quando eu for resgatar este valor, esse valor já é pré-fixado. Então, imagina o seguinte, imagina que esse valor seja de R$1.000 lá no final, e que eu estou investindo uma certa quantia aqui. Eu estou investindo, por exemplo, R$800, ok? Ou eu posso aumentar esse valor, imagina que aqui é 8 mil, que eu estou investindo para receber 10 lá daqui a um tempo. A lógica é a mesma, tá? Qual que é a ideia central? Quanto tempo que vai demorar? Eu vou investir aqui num título que vai me pagar daqui 2 anos. Então, o resgate dele vai acontecer daqui 2 anos. A diferença do quanto eu pago para o quanto eu vou receber vai ser justamente a minha rentabilidade, que é o que a gente está falando. Então, quando eu falo pré-fixado, é porque este valor a ser recebido no final não muda. E aí, até chegar lá,
Pode ser que tenha variações, mas se eu esperar bonitinho os 2 anos ali até o final, eu vou receber exatamente este valor aqui, que é o valor de resgate. Então, nesse exemplo aqui, os R$1.000, os R$10.000. E essa diferença do quanto eu paguei por este título para chegar até lá é justamente a minha rentabilidade. Esse é um título pré-fixado. Então, aonde que é interessante o título pré-fixado? Por exemplo, quando eu tenho uma situação de Selic caindo. Olha só que legal, agora a gente começa a conectar os pontos. A gente já sabe o que é a Selic. Então, a Selic é a nossa taxa básica de juros, certo? E ela influencia todo o resto. Então, olha como aqui a gente já passa a ter uma influência da Selic. Porque é o seguinte, o pré-fixado, ele fala para mim, então, ó, não importa para onde vai a Selic, não importa. Se eu te prometi pagar 10%, por exemplo, ele vai me pagar 10%, desde que eu espere até o final, né? Pode mudar no meio do caminho, mas se eu esperar até o final, não. Vai ser exatamente o combinado. Beleza. Se ele falar para mim que vai pagar 15%, vai ser 15%. E é isso. Ele é pré-fixado, né? Eu já sei o quanto eu vou receber de início. Eu investi R$1.000, 10 mil, 100 mil reais. E eu já fiz a conta num título pré-fixado, eu sei exatamente quanto eu vou resgatar daqui 5, daqui 10 anos. Eu sei exatamente quanto vai ser isso, porque eu já pré-fixei esse valor. Já está combinado. Eu só não posso, novamente, resgatar no meio do caminho, porque no meio do caminho isso pode ser que mude. Mas se eu esperar até o final, tranquilo. Beleza. Então vamos supor que a Selic estava em 20%, ok? Em 20%. E aí eu fui escolher e vi que tinha um título a 20%. E eu prefixei isso. Falei, cara, isso aqui é uma baita de uma rentabilidade, né? Supondo tudo mais estável, né? Enfim, aí sem considerar a inflação nem outras coisas. 20%. Vamos supor que agora a Selic está caindo. 18, 16, 14, 12, 10, 8, 5. Chegou a 5%. Só que olha só, eu pré-fixei um título para 2, 3, 4 anos para frente a 20%. Então, enquanto todo mundo está ganhando 5, eu estou ganhando 20. Foi um ótimo negócio, eu estou ganhando muito mais do que eu poderia agora. Então, eu pré-fixei. Então, num cenário de previsão de queda de taxa de juros, um título pré-fixado vai muito bem. Então, olha só que legal isso aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho mais das características. Já sabe a rentabilidade no dia do investimento, que é o que a gente acabou de falar. A rentabilidade, ela é, entre aspas, congelada. Na verdade, o que é congelado é o valor, né? É o quanto eu vou resgatar lá no final. Porque a rentabilidade, ela muda no decorrer do tempo. Mas se eu esperar até o final, eu vou receber aquilo que foi combinado. É menos comum de encontrar em relação a um pós-fixado, tá? Menos comum. Não quer dizer que você não encontra. Encontra e encontra bastante também. Mas você encontra mais pós-fixados do que pré, tá? Melhor no momento de queda de juros, que é o que a gente falou, pode perder para a inflação. Isso aqui é importante. Porque olha só, o que acaba acontecendo? Eu vou lá, naquele mesmo exemplo, eu pré-fixei um título a 20%, certo? Bacana. E aí a gente tem 2 cenários que podem acontecer. A gente falou um ponto positivo, que é quando a taxa de juros cai. Aí é ótimo para mim. Mas e se a taxa de juros subir para 30%? Aí para mim já não foi tão bom. Porque eu fiquei recebendo 20%, eu travei isso por algum tempo, sendo que agora está 30% a taxa de juros. Então eu estou recebendo menos do que eu poderia por ano ali, por exemplo. Tá? E por que não supera, pode não superar a inflação? Porque lembra que em algum momento a gente comentou que a taxa de juros, a Selic, ela sobe porque em algum momento a inflação ficou muito alta, então eu subo a Selic para cair a inflação, né? Muito bem. Se eu então tenho uma inflação muito alta, vamos supor que a inflação também seja 30%, o que está acontecendo aqui? Eu estou ganhando 20, só que o preço, imagina que eu apliquei 100, agora com essa rentabilidade eu tenho 120. Só que o preço de uma camiseta que era R$100, por conta da inflação 30%, agora me custa 130. Ou seja, eu ganhei dinheiro, eu ganhei R$20. Mas devido à inflação, eu não consegui comprar a mesma camiseta porque ela ficou mais cara. Por isso que é um título que não acompanha a inflação, ele pode perder para a inflação. É diferente de um pós-fixado, porque um pós-fixado, a gente vai explicar daqui a pouco, ele acompanha uma subida, ou seja, ele é pós-fixado. Se essa taxa de juros, que era 20, cair para 5, eu vou começar a ganhar 5 e não mais 20, né? Porque não é pré-fixado, é pós, ele vai acompanhar. Se ela sair de 20 para 30, eu passo a ganhar 30 e não mais 20. E aí, por conta disso, se essa taxa está subindo para 30, para acompanhar a inflação, de uma certa forma, eu também estou buscando a inflação. Então, é mais fácil de eu acompanhar ou até superar a inflação num pós-fixado do que num pré-fixado. E aqui a gente só encontra em renda fixa, né? Na renda variável, ações, fundos imobiliários, a gente não tem esse tipo de taxas pré-fixadas, já sei quanto eu vou ganhar de início, né? Então, a gente já não tem essa referência, legal? Bom, no pós-fixado, então, o pós-fixado, ele é justamente esse exemplo que a gente acabou de dar. Então, imagina que é uma taxa, só que eu não sei quanto é a taxa. Eu não sei quanto é a taxa. Por quê? Porque o pós-fixado, ele vai falar assim para mim, diferente do pré, que ele fala, olha, você vai ganhar 10% ao ano.
Olha, você vai ganhar 15% ao ano. Aqui eu já sei quanto eu vou ganhar, né? Eu já tenho uma referência. Então, aqui eu não tenho. Aqui ele vai falar assim, Renan, você vai ganhar 100% do CDI. Você vai ganhar 100% da Selic. Você vai ganhar inflação, IPCA, né? 100% inflação. Então, o que acontece? Eu não tenho, de fato, como saber quanto vai ser o CDI, quanto vai ser a Selic, quanto vai ser o IPCA daqui a 1 ano, 2, 3, 4 anos. Não dá para saber isso. Mas dá para saber que para onde eles forem, eu vou ganhar 100% daquilo. Então, pode ser 100, pode ser 90, pode ser 85. Então, depende também do volume, né, do peso. Eu posso ganhar menos até do que a própria taxa Selic. Então, exemplo, vamos supor que a taxa Selic seja 20%, tá? Hoje. Se ele me falou que ele vai pagar 100% da Selic, eu vou ganhar 100% de 20, ou seja, 20. Eu vou ganhar exatamente 20%. Se ele fala para mim que vai pagar 90% disso, vamos fazer a conta? Eu estou falando que eu vou ganhar ali basicamente, né? A gente fizer a conta aqui, ó, 20 vezes 90%, eu estou falando que eu vou ganhar 18%. 18% ao ano, né? Mas aí, obviamente, eu não tenho como saber que vai ser 20. Eu tenho que esperar esse movimento acontecer. Então, um título pós-fixado, ele é diferente do pré-fixado nesse sentido, porque eu não sei quanto vai ser a taxa. Então, para mim, o que é bom? Para mim, é bom fazer um pós-fixado num cenário de taxa de juros subindo, porque vamos supor que a taxa de juros esteja 5% e ela esteja subindo 7, 8, 9, 10, quanto mais sobe, mais eu estou ganhando. Então, a ideia é que num pós-fixado, ele é melhor uma subida de taxa de juros. Como a taxa caindo, para mim é pior, porque vai cair para 4, 3, 2, 1, eu vou ganhar cada vez menos. Então, taxa de juros caindo, melhor para fixado. Taxa de juros subindo, melhor pós-fixado. E o que é essa taxa de juros que sobe ou desce? É a Selic. Ela é a nossa referência. E aí, se ele falar para mim que paga 100% do CDI, eu posso até usar como estrutura, como norte, como base, a própria Selic, que é praticamente a mesma coisa, tá? Então, eu só vou saber a rentabilidade, de fato, quando eu for resgatar. Porque uma hora vai ser 20, uma hora vai subir para 25, depois vai cair para 15, depois vai cair para 10, depois vai cair para 5, depois sobe de novo para 10. Então, eu vou acompanhando, por isso que é pós-fixado, né? Porque ele pós-fixa, ele vai ver quanto é para depois ir pagando essa rentabilidade. Então, varia de acordo com esses indexadores, CDI, IPCA, Selic. Mais comum de encontrar, a maior parte dos títulos em renda fixa, CDBs e tal, a maior parte, né? Boa parte, não é a maior, boa parte estão em pós-fixados, tá? E o melhor momento é na alta de juros. Difícil perder para a inflação, não é que é difícil perder, mas ele acompanha mais a inflação justamente por isso, né? Porque a Selic subindo, ela leva com ela o CDI também, e a intenção é que consiga superar para que a inflação possa cair. Então, dessa forma, eu estou um pouquinho mais protegido que num pré-fixado, por exemplo. E se encontra em renda fixa, fundos e robô de investimento, né? Então, tem fundos que... O fundo, ele é renda variável, mas o fundo, ele investe, por exemplo, em títulos pós-fixados. Então, nesse caso, eu tenho ali dentro de um fundo, multimercado, por exemplo, eu tenho um fundo que vai investir em renda fixa em títulos como esse. Então, essa é a ideia, tá bom? Então, nós temos aqui uma coisa bem importante. Pré-fixado e pós-fixados não são investimentos. Basicamente, eles são atributos, indexadores. Ele é uma referência de como é que eu vou receber os juros quando eu fizer o investimento. É que nem comparar... isso é bem importante. É sempre importante comparar banana com banana. Ou seja, eu tenho um título pré-fixado que ele me paga 20% ao ano. E eu tenho um título pós-fixado que me paga, exemplo, 100% do CDI. E quanto que é o CDI? O CDI está 18%. Nossa, então é melhor fazer um pré-fixado, porque ele está pagando mais. Não, porque são títulos diferentes. Esse aqui é pós-fixado, isso aqui é uma maçã. Ele tem uma estrutura diferente. Ele, inclusive, é menos arriscado. O pré-fixado, ele é mais arriscado, porque até chegar lá no vencimento, ele vai variar. O pós-fixado, ele acompanha a variação, então ele é mais seguro. Nesse sentido, eu tenho que comparar isso aqui com um outro pré-fixado de um outro lugar, porque aí eu vou comparar coisas iguais. Falar, esse pré paga 20, esse pré paga 19. Tá, tudo mais constante, então eu prefiro esse de 20 que me paga melhor. Essa é a ideia, comparar coisas iguais. E existe um outro que a gente chama de híbrido. O híbrido, na verdade, ele é um pós-fixado, né? Por exemplo, a gente vai ter lá o Tesouro IPCA, é um tipo de investimento. Então, ele não é nem a Selic, nem o CDI. Mesmo que a Selic tenha interferência no IPCA. IPCA é a inflação, né? Então, ou seja, a Selic ela vai ter interferência aqui, mas ele não paga a Selic, ele paga a inflação. Se a inflação for 10%, ele vai pagar 10%. Mais alguma coisinha, né? Tem aqui um adicional. Então, o que acaba acontecendo? Um título híbrido, por quê? Porque ele vai pagar uma parte pós-fixada,
que ele vai acompanhar a inflação para onde ela for, 10, 5, 7, para onde ela for eu vou receber essa rentabilidade. Só que além disso, eu ainda vou receber uma parte pré-fixada também. Olha, não importa para onde a inflação for, isso aqui está garantido, que é o que a gente chama de ganho real. Então essa parte aqui, ó, vamos supor que seja 5%. Faça chuva, faça sol, para onde for a inflação, se for 20, você vai ganhar 20 mais o 5. Se for 30, 30 mais o 5. Se for 1, você vai ganhar 1 mais o 5. Esse 5 está garantido. Por isso que eu tenho uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Por isso que a gente dá o nome de híbrido, porque ele é uma mistura dos dois, tá? Ainda que na sua origem ele seja um título pós-fixado de fato. E os indicadores mais conhecidos? Selic, CDI, IPCA e GPM. Esses são os mais utilizados. Muito bem, aqui é só um exemplo para mostrar, isso aqui é dentro lá, um print lá do Tesouro Direto, para ver um pouquinho de cada título. Olha que legal. Então eu tenho ali o Tesouro pré-fixado, eu tenho o Tesouro Selic, que é este pós-fixado, e eu tenho o IPCA+, que é aquele híbrido. Então aqui, ó, ele me paga 9,64% ao ano, que já é uma alta, uma taxa muito boa, tá? Novamente, sem considerar a inflação nem nada, mas é uma taxa bem relevante. Eu estou falando ali de uma rentabilidade bem alta, né? 10%, tá vendo? Ou seja, se eu esperar, investir hoje, esperar até 2031, né? Até 2026, bonitinho, esperar até lá, essa vai ser a taxa que eu vou ganhar por ano. Porque no final é isso que vai dar de valor para poder fechar a quantia. Tesouro Selic, aqui mesma coisa. Repare que aqui eu já não tenho uma taxa certa. Ele fala, ó, eu vou te dar a Selic, que eu não sei quanto é, uma hora pode ser 5, 10, 15, 20, mais um tantinho, ó, mais 0,19. Então, esse aqui acaba sendo um título híbrido também, né? De uma certa forma, porque ele tem um pouquinho a mais ali. E o Tesouro IPCA, ele vai pagar a inflação mais 4,54%. Então, aqui a gente consegue ver esses tipos diferentes de investimentos, não só no Tesouro, CDBs, LCI, LCA, RDBs, debêntures, todos os títulos de renda fixa têm essas três formas de poder rentabilizar o dinheiro ao investir, legal? Então, essa aqui é a parte mais importante, eu acho, desse assunto de rentabilidade, porque aqui, de fato, isso é o que vai fazer diferença para escolher o melhor cenário para o tipo de rentabilidade melhor também. Bacana? Te vejo, então, numa próxima aula. Um forte abraço. Outra aula muito importante, os tipos de rentabilidade. Renan, mas a gente já viu os tipos de rentabilidade, pós-fixado, pré-fixado. Verdade. Aqui lá são modelos, na verdade, né? O que a gente vai ver aqui são nomenclaturas. São diferentes formas de calcular uma rentabilidade. Ah, boiei, não entendi nada. Vamos lá, vamos para a prática. Então, olha só. A gente vai ter lá a rentabilidade, e essa rentabilidade ela pode ser paga de uma forma pós-fixada, ou uma forma pré-fixada. E que a soma dos dois a gente acha aquela híbrida, né? Quando tem um pouquinho de cada um. Beleza. O que vai acontecer agora? Essa rentabilidade que nós estamos usando como referência, tanto aqui ou como aqui, é uma rentabilidade bruta. 100% do CDI. 10% ao ano, né? Usando esses dois exemplos aqui como referência. Tudo bem, só que essa rentabilidade ela ainda vai sofrer outras variáveis, como, por exemplo, o imposto. Ainda vai ter o imposto, então quer dizer que eu não vou ganhar 10%, porque em cima do meu lucro o governo ainda vai lá e ó, vem um leão e come uma parte dele. Porque além do imposto, eu vou ter também a inflação. De nada adianta, por exemplo, eu aplicar R$100, daqui a um ano ter 110, se daqui a um ano a camiseta que custa R$100 hoje está a 120. Eu ganhei dinheiro, mas ficou abaixo do meu poder de compra. Eu não consigo comprar a mesma camiseta, porque eu ganhei menos, não chegou lá, não foi suficiente. Então, meu dinheiro aumentou, mas o preço das coisas aumentaram mais rapidamente. Então, esse é o ponto. Tem outras variáveis que interferem nessa rentabilidade. Então, a forma com que eu recebo juros, se é pós-fixado ou pré-fixado, ou híbrido, é uma coisa, mas isso é calculado de uma forma bruta. Agora, a gente vai entender essa rentabilidade líquida e real e outras também. Então, vamos lá. Rentabilidade líquida é quando você tira o imposto de renda. Então, naquele exemplo que a gente deu, 10% ao ano, vamos supor que eu fiz um investimento que se passaram 2 anos, eu estou lá na renda fixa e vai me cobrar 15% de imposto de renda, tá? Esses 15% é em cima da minha rentabilidade. Como é que eu consigo achar, então, uma rentabilidade líquida? Líquida é tirando o imposto. Eu multiplico por 1 menos o imposto. Se o imposto é 15%, então eu vou multiplicar por 1 menos 15, 0,85. Ou seja, a minha rentabilidade líquida desse investimento é 8,5%. Beleza. Só que agora é o seguinte, 8,5% é minha rentabilidade líquida. Tá, então, ok, é o que eu vou ganhar lá no final. Então, se eu apliquei R$1.000, daqui a um ano me rendeu 10%, eu vou ter daqui a um ano 1.100. Vai cair no meu bolso R$1.100? Não, porque em cima do 100
vai me cobrar 15% de imposto. Nesse exemplo, né? Aqui eu estou falando aqui 1 ano, né? Mas normalmente o imposto de 15% é só acima de 2 anos. Mas é só para usar como referência. Então, vamos supor que o imposto seja de 15%. Beleza. Então, daqui 1 ano, né, eu vou resgatar, na verdade, R$100 menos 15%, vai me sobrar 85, certo? Então, quanto que eu vou ter no meu bolso, de fato? R$1.085. Isso é o que vai cair no meu bolso, tá? E aí, ó, R$85 de 1.000 é exatamente 8,5%. Por isso que a gente faz aquela conta, tá? Então, aqui a gente já teve uma queda. E aí vem outro ponto. Putz, vamos lá. Tudo bem, eu tenho R$1.085. Mas e agora? Quanto custa o preço das coisas? Porque aqueles R$1.000, as coisas, vamos supor que seja um celular de R$1.000. Quanto custaria um celular hoje, na média, né? Pelo aumento da inflação? Porque a inflação é isso, é o aumento das coisas, né? O aumento do preço de um modo geral, generalizado. Então, vamos supor que a inflação foi de 8%. Então, o que vai acontecer? O que era R$1.000, hoje me custa 1.080. Então, quer dizer que a minha rentabilidade líquida é 1.085. E a minha rentabilidade real? Aí eu tenho que fazer essa conta aqui para poder achar o valor. Então, ó, a rentabilidade real, o que a gente faz aqui? Eu vou pegar basicamente 1 mais a taxa, qual que é aquela taxa? De 8,5%. Essa taxa aqui, líquida já, né? Eu posso fazer isso com a taxa bruta também, tá? Mas aqui é só para mostrar que ela é líquida. E essa questão de ser líquida, eu posso usar líquida com a palavra tirando o imposto ou tirando custos, tarifas, taxas, outras coisas também, tá? Então é líquida de tudo aquilo que interfere na minha rentabilidade. E aí eu vou dividir por 1 mais a inflação, o IPCA, né? Então, nesse caso, seria os 8%. Então, como é que ficaria a conta? 1,085, que é a parte de cima ali, 8,5%, que é a minha rentabilidade líquida, né? Dividido por 1,08, que é a minha inflação. Aí eu vou achar que no ano, né? Se eu fizer, batendo o olho ali, ó, 1, 2, vou achar 0,46%. Ou seja, a minha rentabilidade, na verdade, no ano, foi 0,46%. E aí é o que a maior parte das pessoas acaba calculando de uma forma incompleta. Eu vou lá, então se eu guardar todos os anos R$1.000, ganhando 10% ao ano, daqui a alguns anos eu vou ter 1 milhão. Ok, mas não é 10%. Por que não é 10%? Porque eu ainda vou ter o imposto, porque eu ainda vou ter inflação. Então, olha a diferença, né? De 10 para 0,46 é uma diferença bruta. Nesse exemplo que a gente está dando, tá? É claro que dificilmente vai dar tanta diferença assim, mas é só para mostrar que, de fato, pode fazer muita diferença, tá bom? A forma que a gente calcula, né? No valor que a gente quer chegar. Então, naquele outro exemplo que a gente estava dando, né, se eu pegar ali, ó, 1.085, né, que é o que tinha dado, 1.085 por 1.080, não foi isso que a gente viu? Ó, o mesmo resultado, tá vendo? 0,46, tá vendo? Então, a forma de calcular vai ser a mesma, tá? Enfim, mas para facilitar isso aqui, eu trouxe uma planilha para vocês. Importante. Antes de mostrar a planilha, que aí vai facilitar bastante, tá? Essa ideia, só para mostrar, olha o tanto de rentabilidade que a gente tem. A gente tem a rentabilidade bruta, absoluta, que é aquela que mostra 10% ao ano. Ou seja, ela mostra exatamente a taxa. Aqui ela é relativa. Por que relativa? Porque ela compara com alguma coisa. Exemplo, 100% do CDI. Então, são 2 exemplos de rentabilidade. Eu tenho ela na tributação bruta, 10% ao ano. Líquida, 8,5% ao ano, nesse exemplo que a gente deu, né? Tirando o imposto. Eu tenho ela com projeções. Passado, observado, né? Ela me rendeu ano passado 10% ao ano esse investimento. E eu espero que me renda 10% ano que vem também. Então, são referências. Poder de compra, eu tenho essa taxa de 10%. Mas tirando a inflação, né, já tirando o imposto também, por exemplo, a gente pode chegar a 0,46, na verdade, ao ano, né? Depois que eu tirei o imposto e depois que eu tirei a inflação. Eu tenho ela capitalizada. Isso aqui o banco gosta muito de enganar a gente com isso aqui. Ele fala assim, a sua taxa é 12% ao ano. Só que olha só, 12% ao ano deveria ser 1% ao mês, certo? Só que 1% ao mês, e aí o banco ele cobra essa taxa, ele é capitalizado ao mês, né? E essa taxa é juros compostos. 1% ao mês não é 12% ao ano. 1% ao mês é 12,68% ao ano. Essa é a nossa taxa efetiva. Então, também tem a forma com que a taxa é capitalizada, a forma que ela é mostrada para a gente. Então, olha o tanto de rentabilidade de formas diferentes de se observar uma rentabilidade, uma taxa. Mas essa planilha vai ajudar bastante. Vamos lá. Prontinho. Então, olha só. Essa planilha está aqui. Se por acaso também você não sentir familiaridade com planilhas, na internet a gente acha diversas calculadoras para isso. Enfim, mas é só para dar um norte, para facilitar essas continhas, né, que a gente não precisa ficar fazendo no dia a dia. Mas olha só.
Então vamos supor que eu fui lá investir na minha corretora, no meu banco, o investimento falava assim para mim, Renan, eu vou te pagar 10% ao ano. Beleza. Quanto que é a Selic barra CDI, né? Porque como a gente viu, os dois andam muito perto, né? A Selic está 10% ao ano também. Então, se ela não mudar, se manter mais estável, significa que no decorrer de um ano eu vou ganhar 100% da taxa Selic, né? Ou barra CDI também, né? Então eu vou ganhar 100% dos dois aqui, porque é exatamente o que eu estou ganhando. Se o investimento me pagasse 9% ao ano, significa que eu vou ganhar 90%. Se ele me pagasse 15%, é 150%. Né? Ou seja, então essa rentabilidade muda conforme aquilo que me foi prometido no meu investimento, tá? E aí vem a questão que a gente falou. Olha só, esse aqui é a tabelinha de imposto de renda na renda fixa. Vamos supor essa faixa aqui então. Vamos supor que eu fiquei ali um aninho, né? 360 dias. Então, do que eu ganhei de rentabilidade, vai me cobrar 20%. Então, desse valor que é 100%, né? Na verdade, ele vai sobrar para mim 80%, porque 20% o imposto vai comer. Exemplo, eu apliquei 100 mil reais, certo? Supondo que seja daqui a um ano eu vou ter, com 10%, eu vou ter 110 mil, né? Porque eu ganhei 10 mil reais de rentabilidade. Só que desses 10 mil que eu ganhei, 20% vai para o leão, 20% vai para o imposto. Ou seja, o imposto já vai ficar com 2 mil na mão. E aí significa que vai me sobrar no bolso, de fato, quando eu resgatar, 108 mil reais. Esse é o valor líquido que vai me sobrar, né? Não é real, é líquido, tá? Isso, líquido. Então, esse é o valor líquido que vai me sobrar, tá? Por isso que a gente está falando que a minha rentabilidade não é mais 10%, é 8%, que é justamente 8 mil reais e não 10, porque 2 mil ficou com o nosso queridíssimo governo, tá bom? Muito bem, 8% ao ano é a mesma coisa que 0,643 ao mês, tá? Aqui é só a mesma coisa, tá? Só que aqui está o ano, aqui está o mês. Muito bem, só isso? Não, tem inflação. Vamos supor que veio a inflação e está 4% mais caro agora o preço das coisas. Significa que a minha rentabilidade líquida, tirando imposto, e real, tirando a inflação, no final eu vou ter 3,846 de porcentagem, e não os 10%. E isso faz toda a diferença, porque, quer ver só? Vamos supor aqui, tá, só um ponto importante, tá? Então, imagina o seguinte, eu ganhei 108 mil, tirando o imposto, certo? Se eu pegasse esses 100 mil reais e atualizasse pela inflação, um carro que custa 100 mil, em um ano, como a inflação foi 4%, na média, né, ele vai custar 104 mil reais, então ele ficou um pouco mais caro. Então, este é o valor da inflação. Por que dá 3,86%? Porque o que acontece? Renan, mas eu estou vendo que deu 4 mil aqui, deveria dar 4%. Ele não faz isso porque é o seguinte, a gente pega o valor de cima, que é o que eu tenho, e eu divido pelo valor de baixo, que é justamente esse valor de inflação, porque o preço não é mais 100 mil reais das coisas, agora é 104 mil, por isso que tem uma diferencinha, tá? Então vai dar 3,846 em rentabilidade, tá? Em porcentagem, essa diferença. Bacana? E por que isso é importante? Pelo seguinte, tem uma outra abinha aqui embaixo, tem várias abinhas, tá vendo? Tem várias abinhas, mas isso é importante por conta disso aqui, por conta disso aqui. Vamos supor que eu apliquei ali 100 mil reais, tá? Tem umas observações. Eu apliquei 100 mil reais. E eu coloquei 10% como taxa para 10 anos. Ou seja, eu apliquei 100 mil, eu vou ficar 10 anos com esse investimento ganhando 10% ao ano. Vamos supor esse cenário. No final de 10 anos eu vou ter 260 mil reais. Putz, legal, show de bola. Só que é o seguinte, tem imposto, né? Então, olha só, agora não é mais 10, agora é 8. Já caiu para 215 mil. Outra mudança, tem inflação, não é mais 8, agora é 3,846, tá? 3,846, não é isso que tinha ali? Era isso, né? 3,846, isso mesmo. 3,846, ou seja, não é 260, não é 240, é 145 mil, considerando todas essas variáveis. Por isso que é tão importante a gente considerar várias rentabilidades, tá? E fazer essa conta o mais próximo da realidade possível, o mais pé no chão possível, porque faz diferença quando eu quero alcançar um objetivo. Nossa, Renan, odiei essa aula, né? Porque eu fazia uma conta, estava muito mais fácil, agora ficou impossível, né? Mas a vida como ela é de fato, né? Pra gente não ser enganado, melhor a gente ajustar as coisas no presente do que chegar no futuro com um tiro no pé, né? Tendo uma surpresa desagradável lá na frente depois. Então, isso aqui é só uma referência para mostrar que a inflação faz diferença, o imposto faz diferença, então o tipo de rentabilidade também faz. Te vejo na próxima aula e um forte abraço. E um tema bem importante nessa parte de juros e rentabilidade, que são as taxas, tá? A gente tem equivalência e proporcionalidade, mas sem querer falar nome complicado, a gente vai ver que vai ser bem mais simples do que parece. Qual que é o ponto? Quando eu faço lá um investimento de R$1.000
e eu espero receber uma rentabilidade, por exemplo, tá, de 10% ao ano, significa que daqui a um ano, R$1.000 mais 10%, daqui a um ano eu vou ter 1.100. Aí lembra lá os tipos de rentabilidade? Essa aqui vai ser a bruta, né? Porque eu não estou tirando imposto, não estou tirando inflação, nem nada. Rentabilidade bruta, R$1.100. Daqui 2 anos, o que vai acontecer? E aí é o ponto. A partir do segundo ano, uma coisa muda aqui. Porque quando eu falo de investimento em empréstimo, o que a gente usa como referência são juros compostos e não juros simples. Se fosse juros simples, daqui a um ano eu teria R$1.200, certo? Porque eu ganhei R$100 aqui, depois eu ganhei mais R$100 aqui. Bacana? Porque é 10%. Só que nos juros compostos, o que acaba acontecendo? Eu vou pegar esses 10%, não vai ser em cima dos R$1.000, vai ser em cima do último valor, ou seja, em cima de 1.100. E 10% de R$1.100 é R$110. Portanto, no segundo ano, eu vou ter R$1.210. 1.210. E não só 1.200. E aqui começa a mágica dos juros compostos, onde esses juros passam a ser acumulados. Mas vamos lá. O que tem a ver isso com a questão de proporcionalidade e equivalência? Tem a ver o seguinte: 10% ao ano. 10% ao ano. Quanto que isso aqui me daria em 3 anos? Por exemplo, 1% ao mês. Quanto isso aqui me daria em um ano, em 12 meses, né? Por exemplo. Se fosse no juros simples, 1% ao mês, 1% ao mês é igual a 12% ao ano. Porque um ano tem 12 meses, 1 vezes 12, né? A gente vai ter 12%. E é isso. A conta é tão simples quanto, por isso juros simples. Nos juros compostos, não. Nos juros compostos, a gente vai usar aqui, ó, um cálculo diferente, um cálculo exponencial. Por isso, 1% ao mês, né, no caso, em um ano, a gente está falando de 12,68%. E não só os 12%. E esse é o segredo dos juros compostos. Então, eu só trago aqui essa referência de um para o outro para mostrar como, por exemplo, uma taxa proporcional, 5% ao mês, é a mesma coisa que 60% ao ano. Numa taxa de juros compostos, 5% ao mês é 79,59% ao ano. Então, é uma diferença bem considerável de uma e outra. A gente sempre paga empréstimos com essa taxa e recebe juros nos investimentos com essa taxa e não com juros simples, tá? Só para ficar mais fácil, naquela planilha que a gente usou, a gente tem ali uma ferramenta, vamos abrir ela de novo. Prontinho, então novamente é mais para facilitar, na internet tem várias calculadoras sobre isso, né? Essa planilha é bem completa, porque a gente tem aqui, ó, aquela parte de CDI, Selic, né? Tem a parte de perpetuidade, que é um outro assunto, tem a parte de porcentagem, para saber quanto é o que do que, né? E essa parte que a gente vai usar agora, que são as taxas. Então, por exemplo, ó, quanto que é uma taxa de 1% ao mês ao ano? 12,68. Quanto que é uma taxa de 0,5% ao mês, quanto me dá no ano? 6,16 ali, mais ou menos. E a gente pode ir calculando isso aqui e brincando. Ó, uma taxa de 12% ao ano, quanto é ao mês? 0,94, tá vendo? Um pouquinho menos de 1% ali. E 12,68. Bom, 12,68 tem que dar 1%, vamos ver? 1%. Né? Porque é a mesma coisa ali, só estou invertendo, né? Então, aqui é mais para brincar, ó, tem de mês para ano, tem de mês para o dia, tem de dia para o ano, tem um monte de coisa, tá? Aí tem somatória de taxa, né? Eu tenho várias taxas somadas aqui. Por exemplo, num título híbrido, isso aqui é bem legal. Então, imagina assim, ó, no título híbrido. O que é o título híbrido? Eu vou ter uma parte pós e pré-fixada. Então, vamos supor que o IPCA, né? Ele me deu no ano 10%. E aí ele falou IPCA mais, vamos colocar aqui, ó, mais, tá? Ele me deu mais 5%. Quanto que eu ganhei de rentabilidade? 15,5%, tá? Essa é um juros compostos. E não só 15, eu não somei os dois, né? Por isso que é um pouco diferente, tá? Então eu ganhei 15,5%. Então esse é o ponto. Porque aqui a gente multiplica, né? Então, assim é que a gente faz somatória de taxa. E descontando taxa, a mesma coisa, né? A lógica é a mesma. Eu tenho um título que me deu 20%, exemplo, tá? E eu tenho uma outra taxa que é de 5. Quanto que é a diferença, né? Vai dar 14,28. Não é só 20 menos 5, tá? Então, o cálculo é um pouco diferente para porcentagens, né? Para taxas. Bacana? Então, aqui é mais para mostrar que a gente tem também várias referências aqui, tá? E que podem ser utilizadas para facilitar o seu dia a dia. Se não estiver acostumado com planilhas, tem aí também vários tipos diferentes de calculadoras na internet, mas com certeza isso aqui é uma planilha bem completa que vai auxiliar em bastante coisa também. Te vejo na próxima aula e um forte abraço.
E chegamos a uma das partes mais importantes também desse tema, desse assunto sobre rentabilidade e juros, além de vários outros temas, que é a questão do dinheiro no tempo. Então, olha só, quando a gente fala de juros, rentabilidade, a gente viu lá juros compostos, juros simples, a questão de proporção, a questão de equivalência, mas o ponto é, eu tenho uma opção, por exemplo, de receber R$900 hoje ou R$1.000 daqui a um ano. O que eu escolho? Então, repara que a gente pode observar e falar, putz, e agora? O que vale mais a pena? Receber R$900 agora ou R$1.000 daqui a um ano? Depende. Qual que vai ser a minha rentabilidade? Porque se eu pegar 10%, por exemplo, e falar, olha, R$1.000 mais 10%, daqui a um ano eu tenho 990, ou seja, é menos do que os R$1.000. Por isso, entre receber R$900 agora e R$1.000 daqui a um ano, eu prefiro R$1.000 daqui a um ano. Agora, se essa taxa for 12%, pode ser que a conversa mude. Repare, então, como é importante essa questão da taxa, porque agora a gente pode entender quanto vale o valor do dinheiro no tempo. Se alguém falar assim para mim, olha, se você me der, por exemplo, hoje, né, você me emprestar R$1.000, eu te devolvo daqui a um ano R$2.000. Mas será que vale a pena? Não sei. Quanto que eu tenho se eu fosse pegar esse dinheiro, ao invés de emprestar para essa pessoa, eu aplicasse esse dinheiro? Quanto que eu ganharia? Né? Então, é essa referência que a gente precisa ter e essa é a importância dos juros no tempo. E para ajudar a gente, nada melhor do que, novamente, a nossa planilha completona lá para fazer essa conta. Vamos lá? Então, olha só, a gente também tem essa referência na planilha. Vamos supor aqui nessa parte, ó, rentabilidade e taxa. Eu tenho R$900 hoje ou R$1.000 daqui um ano. Qual que é a taxa que eu precisaria receber de rentabilidade para que fosse indiferente a minha decisão? 11,11%. Ou seja, se eu receber R$900 hoje e eu conseguir aplicar esse dinheiro por um ano a 11%, 11,11%, né? Daqui a um ano eu vou ter R$1.000. Esse é o ponto. Então vai ser indiferente. Eu receber R$1.000 daqui a um ano, R$900 hoje. Essa minha escolha é indiferente. Agora, se a minha taxa for diferente, e aí a gente pode calcular aqui, ó, tem várias outras opções, né? Vamos calcular aqui, ó, nessa primeira parte ali, ó, R$900 hoje, com uma taxa de 10%, em um ano, eu vou ter R$990, tá vendo? Já não é suficiente. Eu quero R$1.000 e não 990. Agora, se essa taxa for 12%, opa, R$1.008. Então, valeria mais a pena receber R$900 hoje, aplicar esse dinheiro, porque daqui a um ano eu vou ter R$1.008 e não somente os 1.000. Então, entende como essa questão da taxa é muito importante? Então, eu estou usando aqui essa primeira parte e essa última parte aqui, né? Para poder fazer essas contas. A mesma coisa acontece quando eu tenho um valor no futuro. Por exemplo, olha só que interessante aqui agora. Vamos pegar aqui, cadê aqui o valor? No presente, aqui, ó, pronto, que é essa parte aqui agora, ó. Então, vamos supor o seguinte, alguém falou assim para mim, Renan, eu vou te pagar daqui 5 anos, enfim, foi um dinheiro que eu emprestei, foi algum valor que alguma pessoa tem para me devolver. Eu vou te pagar R$5.000, ok? Ok. Eu vou te pagar R$5.000 daqui 5 anos. Tudo bem. Quanto que deveria valer esse dinheiro hoje na minha mão? Se eu falasse para a pessoa assim, olha, pessoa, não dá para esperar 5 anos, eu tenho que receber hoje esse dinheiro. Quanto que poderia ser um valor que eu não teria perdas? Por exemplo, depende da minha taxa. Vamos supor que eu possa aplicar num CDB, num Tesouro Selic, em algum investimento que eu consiga uma taxa ali por ano de 10% novamente. Ou seja, se essa pessoa falasse assim para mim, olha, Renan, eu estou te devendo 5.000. Eu posso te pagar isso daqui 5 anos. Ou eu posso te pagar isso hoje, R$3.104. Tudo bem, pode me pagar R$3.104. Por quê? Porque para mim é diferente. Eu vou pegar R$3.104, vou aplicar no investimento e daqui 5 anos eu vou ter R$5.000. Quer ver só? R$3.104,61. E vou aplicar isso a 10% ao ano, daqui 5 anos eu vou ter R$5.000. Então, eu não preciso fazer essa pessoa juntar todos os 5.000 daqui a 5 anos, porque eu já tenho um investimento que pode me dar essa rentabilidade. Então, para mim, poderia ser indiferente, poderia dar, entre aspas, como se fosse um desconto para aquela pessoa. Quando, na verdade, eu já tenho essa rentabilidade em um outro investimento qualquer que vai me dar o mesmo montante daqui a 5 anos. Não preciso esperar só pela pessoa, né? Então, é um outro exemplo de uso de taxas de rentabilidade no dia a dia, na prática, tá bom? Se a pessoa chegasse e me oferecesse assim, aí eu poderia até negociar, né? Vamos supor assim, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés de você me pagar 5.000 daqui a 5 anos, faz o seguinte, me paga 3.500 hoje. Putz, olha que legal. Por quê? Porque R$3.500 hoje, com 10%, daqui a 5 anos eu vou ter 5.636 e não só 5. Ou seja, é como se essa pessoa tivesse, sem querer,
me dado R$600 a mais de remuneração, porque eu apliquei esse dinheiro e eu ganhei isso no final. Agora, se essa pessoa me oferecesse, não, ainda vamos fazer o seguinte, eu te pago 3 mil para a gente fechar a conversa. Putz, 3 mil, vamos ver aqui. Olha, fulano, 3 mil já não dá para mim. Porque é o seguinte, a minha taxa máxima que eu consigo no banco ou na minha corretora, que eu já consegui investir, é de 10% ao ano. Ou seja, em 5 anos eu vou ter 4.800, vai ser menos que os 5 mil que você já me deve. Então, para mim não vale a pena. Entende como a gente pode aplicar diversas formas diferentes essa questão da aplicação de rentabilidades e taxas, né? Então, eu espero que, de fato, essa planilha possa te ajudar muito no dia a dia. Tem várias ferramentas na internet, mas que, de verdade, isso aqui possa ser um divisor de águas nessa parte de saber o que vale a pena receber agora, receber no futuro, quanto que é 1% ao mês, em 12% ao ano, para não ser enganado ali pelo banco. Ah, mas essa taxa é efetiva, é a taxa nominal, que a gente falou ali em algum momento. Então, ou seja, de entender, de fato, como é que funciona esse mundo para que você possa tomar melhores decisões e ganhar mais dinheiro. Eu te vejo num próximo momento e um forte abraço. Essa aqui é uma parte bônus para mostrar alguns exercícios práticos para que de fato a gente possa colocar a mão na massa de tudo isso que a gente viu que é mais conceitual de taxa, rentabilidade e assim por diante. Vamos lá. Então, simular cenários de juros. Uma coisa interessante seja talvez simular alguns cenários. Por exemplo, olha, vamos supor que eu tenha 10% ao ano, novamente, né? O mesmo exemplo. Mas que existe um cenário de que o governo está dando sinais ali, Banco Central, de que vai subir essa taxa para 15% ao ano. Como é que ficaria meus investimentos assim? Então, a gente pode usar a planilha ali para simular. Ah, e se fosse 5%? Quanto eu ganharia ali por ano se a rentabilidade caísse? Então, simular diferentes cenários é uma parte legal, um exercício prático, bem do dia a dia, para que a gente possa colocar a mão na massa. Simular uma taxa real. Então, pega os seus investimentos, vê lá, olha, quanto que rendeu no ano? Ah, eu apliquei tanto, agora no final do ano eu tenho tanto, né, tirando os aportes. Quanto que eu ganhei de rentabilidade? Tá, e tirando a inflação? Como é que fica essa conta? Então, é legal você também fazer isso aqui para saber o quanto de fato você aumentou o seu dinheiro, tirando o aumento do preço das coisas, né? Descobrir investimentos pré-fixados pós e seu benchmark. Outra coisa legal. Ah, vamos lá. Quais são os investimentos pós-fixados, pré-fixados? Entra lá no site do Tesouro Direto, dá uma aprofundada nos investimentos diferentes, na sua corretora, no seu banco. Qual o CDB que é pré, qual o CDB que é pós, qual que é atrelado ao CDI, atrelado à própria inflação, e assim você consegue entender diferentes investimentos e, observando isso, entender aquilo que é melhor também para o seu perfil.